Interrogative pronouns são pronomes interrogativos. Então, todas essas palavras aqui a gente usa quando a gente vai formar uma pergunta. Então, essas são palavras para fazer perguntas. Isso é muito importante porque tem muitas coisas similares, mas tem algumas diferenças que são bem importantes. Então, vamos ver nossos interrogative pronouns. So, vamos lá. Primeiro, a gente tem what. What, em português, is o quê? Where, onde, when, quando, why, por quê, who, quem, whom, também quem, a gente vai falar, explicar, which, qual, whose, de quem, how, como. Então, sabendo disso, vamos ver algumas coisas de como que a gente usa, tá? What a gente usa para coisas em geral. So, general information, okay? Or generico information, okay? Where, we talk about places, lugares. Okay? So you talk about places, origins, locations, okay? Mas acho que tudo isso faz sentido with places. When, okay? Now, when a gente tá querendo saber coisas tipo days, dates, month, years, etc. A gente está querendo não um tempo de horário, mas um tempo de days, dates, months, years, seasons, periods of the day. Okay? Why? Why is a reason or a reason, a motive, okay? Razão, motivo. Who, quando a gente fala de people, okay? Sempre fala de people, who, whom, it's also people. Which, think of choices, options, decisions, escolhas, opções, decisões. Whose, now, de quem, a gente já falou de whose, mas isso é falando de possession. Possessivo, possessão, ok? Possession. E o how, ele é bem diferente. Por quê? A gente usa how quando a gente fala de quantity, quantidade, with adverbs. And how can also mean like in what way, de qual jeito. Todos esses é como que a gente vai usar todos esses pronouns, interrogative pronouns. Então, olhando isso, agora a gente vai ver, agora que eu falei para você basicamente como que a gente usa what, where, when, why, who, whom, which, whose, how, eu quero destacar algumas diferenças entre algumas, porque pode ser perigoso. Na hora de traduzir para o português para o inglês, eu vou mostrar vocês por que às vezes fica perigoso. Ok, primeiro, what versus which. So, eu já mostrei para vocês, né? What é mais informação em geral, genérico, né? Which é quando você tem opções, escolhas, decisões. Então, por exemplo, what is your... Well, now I can say, what do you like to eat? O que você gosta de comer, right? Tô falando sobre algo geral, bem genérico. O que você gosta de comer? What do you do? O que você faz? Às vezes falando em trabalho, né? Então, coisas mais genérico. Which action movie is your favorite? Qual filme de ação é seu favorito? Which dress is prettier? Qual vestido é o mais bonitinho? The blue or the red? Ok? So, qual vestido é mais bonito? O azul ou o vermelho? Então, já com esses dois exemplos, já dá para ver algumas diferenças, right? What do you like to eat? Bem genérico. What do you do? Também genérico. Aqui já eu coloco opções. Which action movie is your favorite? Então, eu já fiquei um pouquinho mais específico, porque aqui eu posso falar
What movies do you like? In English, I can say, what movies do you like? Tô sendo bem genérico, perguntando sobre filmes que você gosta. Mas aqui, e aí você pode responder, I like action. Eu gosto de ação. Lá, da hora. E aí eu faço uma outra pergunta. Which action movie is your favorite? Agora eu tô dando você uma escolha entre os filmes de ação, ok? Which dress is prettier, the blue or the red? Qual vestido é mais bonito, o azul ou o vermelho? Então eu quero que vocês vejam que o what ele é bem geral, bem genérico. O which, no inglês, é quando você tem realmente opções, escolhas, decisões. Mas vocês têm que ter cuidado na hora que vocês estão tentando de traduzir. Por isso, é perigoso de fazer traduções, por causa disso. Em português, a gente fala assim, qual é seu número? Qual é seu endereço? Mas aqui, qual? A gente aprendeu que qual significa which. Então, which is your number? Which is your address? No inglês, a gente colocaria aqui o what, não o which. What is your address? What is your number? Ok? So aqui, por isso vocês têm que lembrarem que quando a gente está falando sobre informação em geral, a gente usa o what. Which, no inglês, é realmente quando você tem decisões, opções, escolhas, ok? Então tem que ter muito cuidado porque muitas vezes nessas horas, em português a gente usa qual para muita coisa, mas no inglês a gente só usa esse qual com opções, escolhas, decisões, ok? Para informação em geral, informação genérico, a gente sempre vai usar o what. Então tem que ter cuidado nessa hora, tá? Vamos ver alguns outros. Ok, no inglês a gente viu who e whom. Eu falei para vocês que os dois significa quem. Então aqui é a diferença. Who, ele é mais informal e o whom é mais formal. Então, eu posso falar who is your favorite actor? Right? Who is your favorite actor? Quem é seu ator favorito? Who is your best friend? Quem é seu melhor amigo? Nesses vezes a gente usa who. Mas também a gente usa who do you live with? Who is the book for? So, com quem você mora? Para quem é o livro? Aqui a gente tem preposições no mesma frase. Quando você tem preposições, dá para usar o formal whom. E aí nossa preposição, ele vem na frente, seguido por whom. Então, with whom do you live? Who is the book for? For whom is the book? Ok? So, aqui eu comecei com uma preposição na minha frase, seguido por o whom. Então, por isso ele ia falar que ele é um pouquinho mais formal, porque a gente não fala disso muito. With whom do you live? For whom is the book? Ok? Muitas vezes a gente vai usar o who, mas o whom ele é usado, então bom saber o que ele é. Mas ele é a forma mais formal do who. Então, se você ver o whom no inglês, ele também significa quem, no mesmo jeito que o who significa quem. Ok? Também quero falar um pouquinho sobre o when. Eu coloquei que when a gente não usa muito para os horários, né? A gente usa para days, datas. Então, posso falar when is Christmas? Quando é Natal? When do you have English class? Né? Quando você tem aula de inglês? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Ok? When do you exercise? Quando você faz exercícios? Períodos do dia. Posso in the morning, in the afternoon. Se eu quero falar de um tempo específico, de hora, vamos dizer assim. E aí é melhor se você usa what time, ok? What time, que horas.
Mas uma coisa que muitos nativos vão falar o when também. Quando eles querem um horário específico, por exemplo, when do you leave work? Quando você sai do trabalho. Mas, na verdade, na Jersey eles usam what time do you leave work? Ok? So, se você quiser um horário específico, usa what time. O when, ele é para datas, dias, períodos do dia. Ok? So, isso é uma pequena diferença para bom de ficar ciente. Nosso how, ele tinha muita coisa para a gente usar ele, né? So, vamos ver. A gente usou ele com quantity, ok? So, quantity, how much, how many, ok? A gente está falando de quantas que tem, quantidade. Também, in what way? Falando de jeito. Right? Oh, how do you make a cake? Como você faz um bolo? I also mentioned with adverbs. Lembra? How often? How quickly can you get here? Quão rápido que você pode chegar aqui? So, esses são alguns jeitos de como que a gente usa nosso how. Também o famoso how are you? Como você está? Também existe esse know-how. Ok, então agora que a gente está vendo nossos interrogativos, as palavras que a gente usa, tem muita coisa, às vezes, que pessoas ficam confusas quando você usa o verbo to be na pergunta e quando você for usar o do, does na pergunta. Então, se eu tenho algumas perguntas aqui. What blank your name? Where blank you work? Bom, e aqui a gente vai determinar quando a gente usa o verbo to be ou o do, does na pergunta. Então, primeiramente, what blank your name is? Where do you work? Where is the phone? Why do you study English? Então, pessoas muitas vezes perguntam, Liso, por que às vezes eu uso o verbo to be numa pergunta e às vezes eu uso esse auxiliary do? Vou mostrar para você um segredozinho. Não é um segredo, né? Faz parte da gramática. Mas, nas perguntas que você for usar o do, é porque existe um verbo. So, where do you work? Onde você trabalha? Why do you study? Por que você estuda? Ok? So, quando você usa o do, does, é porque vai ter algum action, ação, e tem um verbo. Ok? Muitas vezes, com o verbo to be, what is your name? Aqui eu tenho um noun, um substantivo, name, right? Where is the phone? De novo, um substantivo. Mas, nossos verbos to be, existe muitas outras formas a gente fala formas de speech, né? Quando você usa o verbo to be, pode ser with a noun, mas o verbo no ing, adverbs, adjectives, age. Então, tem muitos casos onde vocês foram usar o verbo to be. Mas o importante saber, o do, does, você usa com actions e verbos, ok? Existem ações e verbos quando você usa esse do ou does no inglês. E só para vocês saberem, esse do e does, ok? Ele pode ser esse do no inglês, ele é um verbo, right? O verbo fazer. Mas também o do existe como esse auxiliar, ok? O auxílio, que aqui ele não é agindo como um verbo, ele está agindo como um auxiliar, ok? Então, tem que ter cuidado às vezes. Se ele age como um verbo, às vezes poderia parecer assim, poderia perguntar, what do you do? E aqui fica bem estranho, né? Porque aqui eu tenho dois do's, right? Nossa, what do you do? Mas esse primeiro do é o auxiliar
e esse último do é o verbo. Mas, isso é uma coisa importante. Quando usar o verbo to be na pergunta, or do does sempre vai ter um verbo trata uma ação, ok? Então, gente, te vejo lá na próxima aula.